um outro exercício aqui. E esse exercício está falando o seguinte: na imagem a seguir é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os seguintes elementos, BA e DE, são paralelos, então vamos identificar BA e DE. Ó, BA, deixa eu colocar na canetinha aqui de novo. Ó, BA é esse segmento aqui. E DE é esse segmento aqui. São paralelos? O que são paralelos? Significa que eles não se cruzam em momento algum, eles não se encontram em lugar nenhum. Então esse é o conceito de paralelismo. Qual a medida de x? Então vamos identificar x. X é o lado aqui do triângulo maior. Então eu vou fazer algumas comparações para poder obter esse resultado. Quais são? Eu vou decompor esse triângulo, essa imagem, em dois triângulos. Então eu tenho triângulo maior e eu tenho triângulo menor. Triângulo menor, eu tenho 100 metros nesse lado, e o triângulo maior eu tenho x. Aí, o triângulo maior eu tenho 400 nesse lado, e tenho 160 no menor. E se eu ficar comparando os ângulos do maior com o menor, eu sei que eles são semelhantes. Por isso que estão dentro do outro. Então, vou fazer as seguintes comparações. No primeiro exercício, vocês viam que um tinha razão de o dobro do outro, ou um tinha razão de metade do outro. E aqui é exatamente essa observação que eu vou fazer. Posso resolver como regra de 3. Vocês percebam que eu não resolvi nenhum usando a regra de 3. E posso resolver sem usar a regra de 3, que é o que eu vou fazer. No fim das contas, é a mesma coisa, mas não vou montar a conta do jeito que vocês estão habituados a ver. Então, por exemplo, se eu pegar o 400 e dividir por 160, eu tenho 2,5. Então eu sei que o triângulo maior para o menor, ele é 2 vezes 2,5 vezes maior que o menor. Sabendo disso, então, eu pego esse menor, multiplico por 2,5 e eu vou encontrar a alternativa de 250 metros, olha só. Parece um exercício complicado, mas se mostrou bem simples de resolver, tanto que foi rapidinho para resolver ele. Continuando. Então, para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e em seguida mediu sua própria altura. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz, que tem 1,60 m de altura. E a de Luiz media 0,2 metros. Esse exercício seria um pouco confuso da gente entender. Primeira vez que eu tentei resolver, eu baguncei tudo. Aí eu não achei a resposta. Então vamos desenhar, vamos por partes aí. Mediu a sombra de um edifício e em seguida mediu a própria sombra. Tá. Então o prédio tem sombra de 6 metros. Lembrem, sombra não é a altura do prédio. Então vou desenhar aqui o prédio e o chão aqui. 7 metros é essa parte aqui, ó, que eu estou rabiscando. Então, 7 metros. Cadê? Tá. E a de Luiz, aqui tem um erro, ó, tinha que ser a altura de Luiz, mas não tem problema, tá escrito aqui na frente. E a de Luiz, que tem 1,60 m de altura, media 20 centímetros. 0,2 é 20 centímetros. Então tá falando que eu tenho o Luiz aqui, a altura dele é 1,60, porém a sombra que faz da cabeça dele até o chão em relação ao pé, se eu estiver pensando como um triângulo aqui, é de 20 centímetros, ou 0,2, que é o que o exercício está mostrando. Aí está pedindo qual que é a altura do prédio. Mesma coisa, eu posso pegar a altura do Luiz e comparar com a sombra, e depois multiplicar esse resultado por 7, que vai dar a mesma coisa que uma regra de 3. Como eu posso pegar o 7, dividir por 0,2 e depois multiplicar por 1,6. Também vai dar a mesma coisa, mas eu vou comparar tudo do Luiz e depois multiplicar por 7. Se eu ignorar as vírgulas, porque a vírgula está na mesma posição, um número antes e um número depois, nos dois casos aqui, eu posso imaginar como 16 dividido por 2, que vai ser igual a 8. Beleza? E se eu sei que é 8, e aqui tem vírgula, eu sei que meu resultado vai ser 0,8. E eu pego 0,8, faço vezes 7, e eu vou obter o seguinte resultado, ó, 0,8 vezes 7, 0,56. Ou seja,
Se eu multipliquei por 0,2, que é centímetros transformado em metros, eu tenho que pensar que esse 0,56 ele tem a seguinte representação de 56 metros. E daí, nesse caso, ó, alternativa B. Beleza, pessoal? E desses 56 metros agora, eu vou passar para um momento de descontração para a gente encerrar essa última parte do nosso vídeo. O que vai querer, senhor? Quanto custa X salada? Vai ter que descobrir. Puf, prova de matemática. Qual o valor de X? Pessoal, só para a gente descontrair então, para finalizar, imagina se tudo na vida fosse a matemática da escola como a gente usa, porque vocês reclamam, né? Vocês falam assim, passou mais um dia e eu não sei para que serve, ou melhor, não é que eu não sei para que serve. Eu não utilizei, por exemplo, a equação de segundo grau. Poxa, se você quiser usar a equação de segundo grau na vida de vocês, vai acabar acontecendo uma situação semelhante a essa aqui, que não faz muito sentido, a não ser o sentido da zoeira. Então é isso daí, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, etc. Porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. E nos vemos nos próximos vídeos. Não deixe aí de acompanhar a outra página que eu faço alguns vídeos e a página do Facebook do canal Matemática Descomplicada. Então, um abraço e até a próxima. Fui!